Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, bom dia em Porto Alegre, 9 horas e 53 minutos. O tema de hoje você propôs: cultura do estupro. Sim, a questão da cultura do estupro, né? Ela parte de um pressuposto muito estranho, né? De que haveria um complô para naturalizar o estupro, né, em sociedades machistas. Isso tem um erro conceitual grave que esquece que nas sociedades machistas os homens são muito mais dispensáveis, eles são mais sacrificáveis do que as mulheres, né? Então, tem uma atividade perigosa em que pode morrer ou pode ser até ser vítima de brutalidade sexual. Quem é que a gente manda? A gente manda os homens, a gente não manda as mulheres. Então, 90% das pessoas que estão numa penitenciária são homens. que vão fazer trabalhos muito perigosos ou muito brutais, né? De modo geral, serão homens, tá? Por duas razões. Uma, os homens em média são mais fortes mesmo. Ponto, tá? Segunda, os homens são mais descartáveis, né? Por que os homens são mais descartáveis? Porque basta uns poucos homens para fecundar todas as mulheres. Basicamente por isso, tá? A ideia é de Então, que óvulos são caros, espermatozoides são baratos. também isso. Uh, enfim, a gente tem uma grande quantidade de homens aí disponíveis para morrer, a famosa bucha de canhão, né? A famosa bucha de canhão são homens, não são mulheres. Tá? E as mulheres são preservadas, as mulheres, digamos assim, na maioria das sociedades, têm dono, elas não são donas de si próprias, e elas são preservadas por diversas razões. Então, o pai é dono da filha, ele cuida da filha, o marido é dono da esposa e cuida da esposa. Na intenção de proteger. Sim, assim, mas se tu quiser ser mais cínico, né, e mostrar com os próprios argumentos de quem gosta de desconstruir, dizer que é tudo uma perversidade, né, tu pode mostrar de maneira bastante eficiente, ou até mais eficiente, se tu utilizar a linguagem do mimimi, vamos dizer assim, né. Então, pela linguagem do mimimi, né, tu pode mostrar muito bem que a cultura do estupro é uma loucura do ponto de vista falocrático dos homens dominando o mundo, tá? Os homens dominando o mundo, eles dominam as mulheres, eles se apropriam das mulheres, eles as consideram valiosas e eles as preservam. O que há de fundamento na cultura do estupro? É o rapto. O que eu quero dizer por rapto? A mulher de fora, a mulher da outra aldeia, do outro povo, que pode ser Ou que raptada. estava reservada a outro. Na literatura de Morto Cortês, aquela que estava reservada a outro por um contrato de família, por uma promessa de família, por uma venda, por qualquer coisa assim, e o sujeito, por mérito, a rapta. Ou sem mérito. O mérito aqui é simplesmente conseguir pegar ela e trazer, isso já é o mérito, né? É o mérito do roubo da mulher. Então, qual é uma maneira fácil de mostrar que a cultura do estupro não é uma cultura do estupro, né? Ela, quando muito, seria uma cultura do rapto, ou seja, as mulheres que já são do nosso grupo, nós preservamos. Nós as defendemos contra o rapto de outros grupos. O que há de fundo, de verdade, na cultura do estupro é a cultura do rapto, ou seja, o roubo de mulheres de outros, basicamente, né? De outros grupos, claro, né? Porque, enfim, tu não vai roubar a mulher do amigo, né? E outra coisa muito importante, né, é que culturas machistas, elas são terrivelmente violentas contra o estupro, tá? Contra o estupro e contra o rapto, né? Não o rapto das mulheres do outro povo, mas se o cara que está do outro grupo está tentando raptar as mulheres desse grupo aqui, esse cara possivelmente vai morrer, né? Ou antes de morrer, coisa pior, né? Não, Numa se perspectiva. raptar a mulher de outro também, que antigamente a gente tinha o duelo para esses casos. Né? E então a cultura do estupro ela não existe, né?
poder-se-ia discutir, talvez, uma cultura do rapto. Eu acho que ela existe no Brasil num certo sentido. Eu vou entrar e vou chegar lá, mas só complementando aqui, existe o tarado, o louco, o delinquente, aquele que não adianta, assim, o que eu estou tentando chamar a atenção aqui? Que uma das teses de quem gosta de falar de cultura do estupro é que nós temos que ensinar os homens a não bater, não estuprar, etc. Já são ensinados a isso, tá? E tem aqueles que são refratários a esse ensino. Esses aí meio que, assim, alguns diriam só matando, né? Porque eles não aprendem, eles não agem dessa maneira porque eles não foram ensinados a. Eles agem dessa maneira porque eles são refratários a esse ensino. Então, não existe uma cultura que incentive o estupro, muito pelo contrário. A cultura, de modo geral, é extremamente contrária a isso, de modo geral. Nessa lógica até patrimonial, se quiser dar uma explicação cínica de por que é tão fortemente contra. E aí, também tem um problema, e com isso eu concluo essa introdução, entre aspas, de chamar tudo de estupro. Então, esse patrimonialismo, o que vai acontecer numa discussão com um progressista, né? Ele vai dizer, de fato, eles não são ensinados a estuprar, né? Mas eles são ensinados a ver a mulher como um objeto de posse. E isso é cultura de estupro. Bom, então, a gente está usando a expressão de maneira bombástica. E é esse o problema. A cultura do estupro é uma expressão bombástica. Existe o estupro? Existe. Existe muito estupro? Existe, muito mais do que deveria haver, mas ele tem a ver muito mais com pessoas refratárias que não morrem, né, porque a gente não mata, do que com uma cultura que incentiva isso. Se quiser assim, fazer um gancho bombástico, eu diria o seguinte, olha, se tem muito estupro, em parte é porque a gente não pode matar os estupradores. Bom, eu vou discordar de você que não existem, eu vou dizer que existem duas culturas do estupro e muito fortes no Brasil. Tá? Uma é recente e é cultural. Você tem certas músicas populares, as que, aliás, fazem sucesso, com 60, 70 milhões de visualizações, que pregam abertamente. Vamos pegar e vamos... Empoderamento da mulher da comunidade. Não. Tem músicas não, eu estou sendo sarcástico. Tem letras que são feitas por homens, tá? Cantadas por homens, e que dizem claramente, ó, vamos pegar e vamos pegar geral. Elas não vão resistir, acabou. O não dela será interpretado como sim, e estamos conversados. Isso é cultura do estupro, sim, na minha concepção. Não porque é de favelado. Não interessa. Meu Deus do céu. Primeiro que já não é de favelado há muito tempo, né? Tem muita gente que já foi morar na Barra dessa turma aí, e que já está muito rico. Sim, mas o que eu estou tentando dizer? Inclusive, nos vídeos, geralmente eles enfatizam o fato de que eles ficaram ricos, que eles estão andando de Land Rover e coisa e tal, e que aí que eles vão pegar mesmo, que aí ninguém vai resistir mesmo. Tá? Isso é cultura popular, e aí a turma da lacradora, a turma de esquerda, não entra nesse ponto porque ela não vai falar contra esse tipo de música. Eu não vou dizer nome de música aqui, não vou dizer nada, porque tem muita gente séria também nesse meio, tem muita gente profissional nesse meio, e tem muita coisa que deve ser entendida também subliminarmente, que não deve ser entendida ao pé da letra. Mas foi isso que eu quis dizer, ou seja, aí não é a cultura do estupro, porque é a cultura da comunidade. Tá, mas não é a cultura da comunidade, vamos desfazer isso. A comunidade, sim, também não é. A maior parte da comunidade é evangélica, gente, hoje. A maior parte da comunidade, a maior parte da comunidade, isso é um desrespeito com os pobres. Por quê? Com toda certeza. Os pobres no Brasil, eles têm muito mais, os pais, principalmente, têm muito mais cuidado com as filhas para evitar que elas sejam vítimas disso, certo? Isso é muito mais recorrente do que aquele caso que vai, faz o que quiser e coisa e tal, que o Darlin, portanto, fala que existe muito na Inglaterra e que também existe aqui, mas em menor escala. Que é aquela coisa de deterioração moral do lar. A gente vê muito em filme americano, vê muito e na realidade inglesa de hoje e tal, na realidade europeia, que é um lar que o pai e a mãe já deterioram ele. E existe uma outra cultura do estupro no Brasil, terrível, essa pior de todas, subjacente, que perpetua o estupro, que perpetua o abuso, que a ministra Damares foi vítima e contou, e aí ela foi ridicularizada pelas mesmas pessoas que falam em cultura do estupro, ridicularizaram a ministra Damares quando ela falou da goiabeira, que ela chorou na goiabeira, porque foi abusada.
quando era criança, abuso de criança, pedofilia. Isso é uma das coisas que mais existe no Brasil e é subjacente e é uma epidemia. O Brasil tem dados que mostram que é uma epidemia e a única solução para isso e para outra também é punição exemplar. E para mim é o seguinte, para mim chegava para o sujeito que você quer prisão perpétua ou você quer ficar uns 10 anos tomando castigo, tomando umas boas chibatadas para aprender a não fazer isso, porque para mim isso é o fim da Não picada, isso vai aprender. acaba com a vida. E depois, para você sair, a gente corta os seus documentos fora, corta o testículo fora, porque para mim não tem esse negócio de castração química, já mostrou nos Estados Unidos, que lá tem, que o cara tem hoje drogas que invalidam a castração química, né? Que desfazem o efeito da castração química. Então, A castração física também dá não, para. no século XIX você tem sentenças de juízes no Brasil, não era a lei, mas eles faziam, que mandava E era a lei dos cangaceiros também, os cangaceiros faziam isso. Quando chegavam num lugar que o cara tinha fama de estuprador, a primeira coisa era cortar as bolas dele fora. Esse não vai estuprar mais ninguém. Acabou essa trajetória, acabou essa carreira de gente estragando a vida dos outros. Porque quem estupra uma criança está estragando a vida daquela criança. É uma pessoa que merece todo e qualquer castigo o mais cruel possível, na minha visão. O mesmo, claro, que vale para as mulheres adultas, vale para os homens adultos também, diga-se de passagem. Uma outra Mas também prática não no tem. Brasil, que é considerada de direita, mas eu acho abominável, que nos Estados Unidos está sendo proibida, em vários estados está sendo fiscalizado isso nas penitenciárias. Vamos acabar com o estupro masculino nas penitenciárias. Isso é uma barbaridade, isso é uma barbárie. Isso é uma completa incivilização. Você admitir que um homem preso, porque é bandido, teoricamente, que nem todos o são, também tem que ver isso, que nós temos erro judiciário e temos situações em que também o cara não é lá essas periculosidade toda e vai parar lá, até porque não pagou passão alimentícia, coisa parecida, né? Essa cultura de que ele tem que ser estuprado da forma mais violenta possível, que ele tem que passar por essa experiência trágica. Vão acabar com isso. Nos Estados Unidos, várias prisões já proíbem o sexo entre presos e acabou. Você está preso, você não vai fazer sexo, porque é a única maneira de coibir o estupro, que você permitir, a permissão vai ter extorsão, vai ter uma série de coisas aí que a gente sabe que vai ter. Então, a única maneira de fazer isso dentro do ambiente controlado é proibido, interditando completamente a prática. É o que se chegou à conclusão no caso prático dos Estados Unidos. Eu acho que a gente devia trazer para cá. Eu acho que era uma boa experiência. Tá? Aurélio, Não, Aurélio. eu sou radical, eu sou um conservador radical, sou um Radical direitista não radical. Certo? Eu sou para cortar as bolas fora do estuprador, eu sou para punir exemplarmente quem abusa de criança. Eu acho que isso é um crime bárbaro, um crime terrível, é um crime que a sociedade não pode admitir, e é um crime que perpetua todo um problema psicológico dessas pessoas. Você foi psicanalista, você sabe os problemas que isso causa para a pessoa, que vai variam, Aurélio. eu sei que Variam. variam, tem pessoas que superam das suas maneiras, tá? Eu mesmo fui vítima quando criança e superei depois de Muito muito tempo. comum. Depois de muito tempo superei, mas sofri muito com isso, porque perdi minha juventude, perdi minha adolescência, grande parte da alegria da minha adolescência por causa disso, e conheço muitos casos, eu sei como as pessoas sofrem com isso, e isso tem que ser punido, as pessoas têm que ser punidas. Agora, o que mais me chama a atenção é que as pessoas que usam a expressão cultura do estupro, que eu não uso justamente para não me confundir com elas, tá? São as pessoas que defendem que bandido não tem que ir para cadeia, que não tem que punir ninguém, tá? Que tem que ter tá aí com o cesto da pena. Sabe quanto é o cesto da pena para estupro? Estupro é 8 anos. O cesto da pena é 1 ano. É isso que vocês defendem? Eu já vi casos e a gente vê todos os dias no noticiário. Estupradores condenados, que é 1 em 1000 que é condenado, que chega a cumprir pena, que sai com 1 ano de prisão e vão lá e estupram de novo. Teve esse caso no interior de São Paulo, eu acho que foi em Dayatuba, o próximo lá, do pai que estuprava a filha e a própria esposa, né? Usava dela a hora que queria, né? E que foi denunciado por elas, tá? Por conta da denúncia foi condenado e disse para elas: no dia que eu sair, eu vou matar vocês. E não deu outra. Com 8 meses o juiz soltou. Ah, não, esse cara não é perigoso. Esse cara vai lá
Então ele é primário. Ele saiu e matou a filha e a esposa. Não teve outra. Quer dizer, é esse tipo de coisa que a turma da cultura do estupro defende. Eles defendem leis nesse sentido. Eles não deixam fazer alterações penais. Outra coisa que eles defendem, eles não deixam armar as mulheres. Vamos botar uma pistola 45 na mão de cada mulher brasileira, treinar, lógico, dar treinamento para saber usar. Porque mulher, já tem dados nos Estados Unidos, mostra isso. Mulher dificilmente usa uma arma para agredir. A mulher usa a arma para se defender e para defender terceiros. Urumar usa a arma como defesa. Vamos treinar as mulheres brasileiras a usar a arma e vamos dar uma 45 na mão de cada uma. Que ela leve na bolsa. Eu quero ver se não diminui o estupro. Uma 45. Eu quero ver se a cultura do estupro resiste a isso. E botam e instruir as mulheres. O cara que quer te estuprar, taca-lhe um tiro no meio da testa, que acaba com isso. Para mim, eu sou radical nesse. É mais fácil de acertar. Onde for mais fácil de acertar, mas depois dá um na testa que é para garantir que, que aquele ali não vai estuprar mais ninguém. Então, para mim. Aí já vira execução. Não, eu acho que ela está no direito, entendeu? É o chamado estado de necessidade, e isso está estabelecido na nossa lei, e em quase todas as legislações do mundo civilizado está o estado de necessidade. Eu estou indo porque a ideia não dá certo, Aurélio. Não, tá, vai ver Israel, vai ver na Suíça se tem estupro. Deixa eu explicar por que não dá certo, eu te explico por que não dá certo. Não, mas onde tem muito armamento, o estupro diminui. E diminui muito. Onde as mulheres andam armadas e treinadas para usar arma, não vale. Se você não treinar, o cara vai pegar a arma dela, vai ser pior, vai estuprar, vai matar. Não é isso. É treinar eficazmente. Treinar, tem Krav Maga também, que é uma coisa que a gente deveria ser nas escolas para as nossas mulheres, Krav Maga. Que é uma técnica. Também não funciona. Não, é uma técnica. Ajuda bastante. Ajuda. Porque o estuprador é claramente um covarde. Ele é um covarde. Ele Por isso que eles estupram mais crianças do que mulheres adultas. Exatamente. Ele é um covarde. Se ele tiver a chance de levar um pipoco, ele vai pensar 2 vezes. Mas então, Aurélio, a tua ideia, ela, de certa maneira, ilustra bem a cultura do estupro, o machismo. Por quê? Porque mostra o quanto nós dois, que fomos educados numa cultura extremamente machista, né, nós tendemos a ter soluções extremamente radicais. Meu pai não era machista, não tanto. Não, deixa eu completar o argumento. Então, nós fomos educados numa cultura machista. Né? E qual é a característica mais marcante dessa cultura machista? A descartabilidade dos homens. Tá? Então, nós somos aqui 2 homens, 2 barbados, eu estou de barba, inclusive, né? Os 2 na faixa dos 50, eu estou com 52, não me lembro mais qual é a tua idade. Então, a gente é mais ou menos da mesma época, né? De cultura muito mais machista que a de hoje, em tese, né? E qual é a nossa posição em relação ao estupro? Ela é extremamente radical, espontaneamente. Por que eu não compartilho com essas tuas ideias? Porque eu sou já deformado pela cultura jurídica, né? Então, eu sei por que a gente não tem penas assim muito mais pesadas e eu sei por que a gente não libera geral essa legítima defesa putativa ao extremo. Não, aí no caso é estado de necessidade, né? Não é o problema é o seguinte, Aurélio, se tu dá esse incentivo, qualquer coisa dá tiro, os caras vão morrer e é só dizer que ele estava tentando estuprar, porque é o tipo da situação... Não, a gente sabe que existem as falsas acusações de estupro que são um horror, são um horror. É muito comum, tá? Um horror. Então, a tua proposta, ela é tipicamente uma posição emocional, compreensível e tudo mais, tipicamente machista, no sentido da descartabilidade dos homens, né? E que, de certa maneira, a nossa cultura, então, do estupro, essa cultura machista, ela é tipicamente a cultura que tem uma inclinação a presumir e se houve alguma desavença ali entre o homem e a mulher, a culpa é do homem, né? Não é verdade, muitas vezes não é. Se
há uma acusação de estupro, a princípio bate no cara e eventualmente até estupra o cara, o que é uma loucura, né? Porque presume que é verdadeiro, aí depois descobre que não era, né? E assim por diante. E essa lógica aí do armamento, eu sou a favor do armamento, né? Mas tu não pode banalizar tanto as hipóteses de legítima defesa, porque se for só atirar e depois alegar que tentou, vai ficar muito fácil de matar. No caso, não é legítima defesa. No caso, para mim, caracteriza estado de necessidade claramente, ou não? Então, uma coisa que eu aprendi no Exército, né, aprendi com o sargento instrutor, foi a seguinte: olha, se tu achar que tu vai ser morto, tu atira para matar, né? Aí tu prefere responder o processo em liberdade ou preso, ou tu prefere morrer? Então, tu responde o processo como der, né? Mas se tu realmente achar que tu vai morrer, tu atira. Mesmo que esteja errado, mesmo que não fosse realmente o risco de morrer, se a tua avaliação é de o cara vai me matar, atira para matar. Tá? Aqui na Bahia tem até um ditado para isso: é melhor ser levado por 2 do que carregado por 6. A questão das nossas penas, né? A gente tem um problema grave aqui no Brasil de que o cara que chega a ser preso no Brasil, geralmente ele já cometeu vários crimes antes. Como é que é? Esse cara aí tem 50 broncas nas costas, né? Agora a primeira chegou a julgamento e ele talvez seja condenado. Talvez não seja. Aí, na segunda, talvez seja, talvez não seja. De 50 broncas que o cara teve, o que tu acha mais provável? Que ele chegue a ser preso? Não, a relação entre criminosos e presos no Brasil, existe muito mais crime do que gente. Não, a resposta a pergunta é uma pegadinha, Aurélia. A minha resposta é a seguinte: esse cara provavelmente será morto pelos próprios criminosos. Não, claro. Antes de ser preso. Tá? Não, claro. O cara que estuprar na comunidade, aí você falou da comunidade, provavelmente ele vai ser, se a vítima prestar queixa ao traficante, ele vai ser morto pelo traficante. Tem um outro problema aqui, que é o que é considerado estupro. Só que então, o traficante vai levar em consideração a qualidade da vítima. Esse é o grande problema. Nós, como sociedade, não podemos admitir que seja levado... Isso eu concordo com a turma da cultura do estupro. Nós não podemos levar em consideração o fato dela estar de minissaia ou coisa parecida. A qualidade da vítima não está em questão no estupro. O que a comunidade vai julgar é diferente do que o juiz, eventualmente engomadinho, vamos dizer assim, vai julgar, né? Então, ou a juíza, né? Mas a questão é, o critério formal do direito brasileiro é muito formal, né? A comunidade ela vai entrar em detalhes que o juiz talvez ele não possa oficialmente entrar. Ele até pode entrar, de fato, mas ele vai ter que encontrar uma maneira de justificar na decisão dele através daquilo que ele pode dizer. Ele não pode botar elementos ali do tipo, na verdade, ela já estava acostumada e tarará. Alguns malucos até colocam e depois é desconstituída essas sentenças, né? Mas... Não, isso existe para o estupro de incapaz. O estupro de incapaz, o STJ admite que uma mulher de 13 anos possa ter uma experiência sexual que descaracterize o estupro de incapaz. Ou seja, no caso dela ter consentido, já houve casos de absolvição nesse sentido. Eu acho que isso aí foi uma polêmica com um ministro específico do STF, mas ela foi meio que superada. A coisa evoluiu para um conceito rígido pela idade. O que pode ser flexibilizado é desenvolvimento mental incompleto ou loucura, né? Porque a ideia, assim, até satirizo, né? Se tu for fazer sexo com alguém, tu tem o dever jurídico de pedir a carteira de identidade da pessoa e olhar bem para ver se é autêntico, né? Porque a questão da idade não é objeto de negociação. E vamos para nós, a nossa linha de corte já está bem lá embaixo, né? 13 anos é uma linha de corte bem lá embaixo. Para ser preservado. A partir dos 14 anos, abaixo de 14 não pode, exato, 13 anos. Ou seja, 13 anos, 11 meses e 29 dias, né? Mas também, concretamente, a nossa cultura, de fato, da comunidade ou fora da comunidade, ela vai ver que há uma diferença. Um menino que transa com uma mulher adulta, ele provavelmente implorou realmente muito para essa mulher e ela talvez tenha sabido que... Eu discordo da tese de que exista estupro reverso, salvo em situações
muito especiais. Situações muito Mas o de especiais. capaz é assim, tá? Eu sei, Então, mas eu discordo que haja, salvo em situações muito específicas. Nos Estados Unidos você tem visto barbaridades, inclusive, porque lá é 16 a linha de corte, né? Então você uhum. vê. É do estado, na verdade. Tem estados que é 16, tem estados que é Nova 18. York é 16, que é o exemplo maior. Aí já vi casos em Nova York, há 15 anos é estupro, a mulher vai presa, 10 anos de cadeia e tal, porque em Nova York a Isso. lei é rigorosa, né? E pronto, e acabou. Quando, na verdade, obviamente foi consentido, não só consentido, como ele que quis, né? Ele encheu muito o saco da mulher para ela dar para ele. Não, eu Mas, realmente, eu salvo em casos muito específicos, lógico, que já vi casos assim horríveis da mulher pegar e masturbar um menino de 6 anos, 8 anos. sim, Isso, isso isso é uma coisa acontece. realmente abominável. Ela deve, Isso traumatiza as crianças. não, e deve sofrer uma pena por isso, mas daí um garoto de 15 anos, doido, todo fértil, doido para pegar o que vier pela frente, né? Aí realmente não há como caracterizar para mim isso. Ele não sabia que a mulher tinha mais de 18, e ela não sabia que ele tinha menos de 14. Nenhum dos dois, na verdade, estava preocupado com isso, porque essa lógica não se coloca eventualmente. Sim, E aí, até vamos fazer aqui uma concessão para as feministas, né? Aqui elas têm um conceito que eu acho que deveria ser aplicado nessa questão, que é a falsa simetria. Ou seja, exatamente. homens e mulheres não são iguais, tá? Claro que abaixo de 10, 9, 8, 7, 6, 5, o Não, menino estará sendo violentado por uma mulher, né? sim, Não, sim, sim. não tenho dúvida disso. Mas, assim, deveriam avaliar. O problema é que os juristas não querem é ter que avaliar o caso concreto. Então, eles criam uma presunção absoluta. É, Tá? Presunção absoluta é quando não pode discutir. Então, eu tenho 52 anos. Pode-se discutir se eu sou mentalmente capaz ou não? Pode-se. Ou seja, não é uma presunção absoluta. E óbvio, né? Eu posso ter 25 anos, 30 anos e ficar lelé, né? Isso pode acontecer. Mas existe uma presunção absoluta de que um menor de 18 anos é incapaz de ser responsabilizado penal em sentido forte. Vai ter aquela enrolação que o como é que é? A ECA, prática fracional equivalente ao crime tal, é. só porque o cara é menor de 18 anos. Ou que ele é absolutamente incapaz mesmo de sofrer qualquer Não, sanção civil. eu vi Por exemplo, cidade, aqui se no tiver interior do 11, Nordeste, aqui no interior do Nordeste é só deixa eu pior. completar aqui. Se for menor de 11 anos, não vai ter nenhuma punição, nem ato infracional. Simplesmente vai ser objeto de tratamento, tá? Isso Nossa. são presunções absolutas, né? Sim. Não existe no direito brasileiro atual a possibilidade de se discutir, mas nesse caso tinha. Não pode. Então, esse é um dos problemas dessa questão e que tem essa falsa simetria, no meu entender, da menina de 13 anos e do menino de 13 anos. Agora pode falar. Não, eu acho essa questão. Eu estava discutindo com uma pessoa extremamente identitária um tempo atrás, mulher e tal, negra, identitária, e que dizia, pô, tem extermínio dos pobres e tal no Brasil, as vítimas de homicídio são pobres, moram na periferia e tal. Por quê? Porque onde o Estado não chega, e o Estado não tem chegado, esses juristas não Sim. têm chegado, vale a sociedade se defende. A sociedade vai se defender com o traficante, vai se defender A com. Marina Silva tem uma história muito engraçada em relação a isso, porque ela disse que eles não tinham medo porque elas tinham uma espingarda, alguma coisa assim. Exatamente. A sociedade, seja pelo miliciano, seja pelo traficante, seja por iniciativa própria, seja por causa do irmão que vai lá e o do pai que. Porque é aquela E coisa, vai né? vingar, né? Não, se eu sou pai na periferia e faz alguma coisa com a minha filha, poxa, a primeira coisa que o cara pensa é: esse cara não vai ser pego pelo sistema judiciário. Acabou. Primeiro que a Vou falar polícia. com o chefe do morro. A polícia não é minha aqui. Não, ou ele vai, se ele tiver uma arma, ele vai lá e acaba com a vida do sujeito, e a comunidade toda não vai entregar ele, porque a comunidade vai achar que ele fez o certo e acabou. Claro que aí o risco de erro é terrível, né? Porque a menina pode Sim. ter dito que ele fez e ele não fez. E aí falta todo o sistema legal de apuração, de relativizar as coisas e tal, né? Mas enfim, Olha, é mais seguro até para não errar a pessoa falar com o chefe do tráfico. E aqui eu estou querendo dizer uma coisa terrível, tá, Aurélio?
é que o Estado brasileiro não tem soberania sobre todo o território brasileiro. Claro, exatamente, a gente sabe. Então eu disse para ela assim: olha, com os nossos índices de condenação em relação ao número de crimes, nós temos Estado de Direito num sentido muito restrito. E ela concordou com a minha tese. E que realmente, enquanto nós não tivermos um Estado de Direito que garanta um certo. Porque existe esse dado global, né? A quantidade de crimes registrados e a quantidade de condenações em função desses crimes registrados. O índice no Brasil é baixíssimo, na periferia, nesses lugares onde o Estado não entra, é quase nulo, né? Eu já vi aqui até uma cena aqui, que não cena não, que me contaram aqui, que chegaram num bairro pobre, a Polícia Civil chegou e tinha 4, 5 cadáveres na beira da estrada, e disse, desceu e um policial disse assim, não estou culpando o policial, não estou acusando a polícia de nada, mas ele, até por uma cultura nacional, ele disse, se morreu aqui não é boa coisa, não era boa coisa. Então, essa ausência de Estado de Direito faz com que a sociedade se proteja como sempre se protegeu. Aliás, a ideia de polícia, justiça, criminal, se você ler a história dos povos, ela é extremamente recente na história da Sim. humanidade. É. Mas a questão aqui, o justiçamento, ou seja, o justiçamento, aquela coisa, as penas que realmente eram aplicadas, não quer dizer que os bárbaros tinham penas, mas eles as aplicavam aleatoriamente. Eles as aplicavam sem que houvesse um julgamento, uma defesa, essa coisa toda. Aurélio, eu quero introduzir nessa questão aqui um que pode até ser tema de outra discussão nossa, que é a seguinte. Eu discordo que no Morro não haja um Estado de Direito. Só que não é o direito brasileiro, é o direito daquele morro, tá? É um principado, é um principado dentro... É o direito da milícia, é o direito do negócio. Mas mesmo nas cidades pequenas do interior... detalhe, esse direito da milícia ou do traficante, milícia e traficante é a mesma coisa, na verdade, ele é estranhamente embebido no juridiquês. Até tem alguns são mais, outros são menos, né? A Bandeirantes, há uns 10 anos, acho que fez um programa muito curioso, né? Que era o Tribunal Penal do PCC. Exato. E aí eles até pegaram um caso concreto e que foi gravado. Então, os caras presos no nosso sistema brasileiro, né? Então eram, digamos assim, os estrangeiros que foram capturados pelo nosso direito aqui, via conferência de celular, né? Celular, acho que ainda não era smartphone, ou talvez fosse. Eles fizeram uma conferência, discutiram as provas, tinha toda uma lógica de acusação, de defesa, e aí eles fizeram uma individualização das responsabilidades e a dosimetria da pena. Assim, era uma aula de direito penal, por uma razão muito evidente. Esses caras, os que se criam dentro do tráfico, que sobrevivem, sei lá, até os 30 anos... Eles conhecem a lei penal. Os caras são doutores em direito, tá? Exatamente. E eles aplicam isso, de certa maneira, no Morro. Claro. O caso era um roubo de uma moto, uma motocicleta. Então, o cara lá esculachou o outro, bateu e tal, não sei o quê, 2 fizeram isso. E aí o Tribunal Penal do PCC disse, não, esse aqui vai levar uma surra de ficar 1 mês de cama, e o outro vai ser morto. E a sentença foi executada, né? Claro. Então, a lógica do morro, ou da comunidade, né, da baixada também pode ser, ela não deixa de ser um Estado de Direito. O problema é que o Brasil meio que desistiu. Deixa, né? Deixa rolar. No interior do Nordeste, nas pequenas cidades, não tem nem milícia nem tráfico organizados. Até porque, primeiro, não tem um consumo para tráfico para que justifique isso. O lugar não é adequado para o... E a presença do poder público via prefeitura é até desproporcional, né? Até a presença da polícia, às vezes, é desproporcional ao número de crimes. Existe mais polícia do que seria... Formalmente tem polícia, mas não tem crime ali que justifique. Exatamente. Em muitos lugares eu conheci assim. Mas aí tem o assaltantezinho, tem o estupradorzinho, tem aquele criminoso eventual, né? E aí, a questão de ter 18 anos ou não, ter menos de 18 num lugar assim é pior. Porque menos de 18 ele está condenado à morte. Se ele tiver mais de 18, vão prendê-lo e mandá-lo para uma penitenciária, vão colocá-lo no sistema judiciário.
Provavelmente. Claro que existe. Provavelmente isso decorre da percepção de impunidade, porque o Brasil Exatamente, exatamente. Não, conquistador provavelmente não. Isso é dito com todas as letras. Se você perguntar para o comerciante, para o policial do já que ele lugar, não vai ser preso, a gente vai ter que matar. ele vai dizer assim: bom, contra o maior de idade, eu posso prendê-lo e ele vai passar um tempo preso aqui, porque o juiz aqui é rigoroso. Geralmente o juiz do interior é mais rigoroso e não está ligando muito para esse negócio de ter que fundamentar a pena. E aí, pronto, ele pega e vai embora, né? O cara está preso. E prende mesmo. Muita gente no interior é preso. Sim. E mandado para a capital, tal, aquela coisa vai ser estuprado no penitenciário, aquela coisa toda. Isso acontece muito. Então, acima de 18 anos eu vou prendê-lo, dependendo do crime também, né? O cara só fez um assalto e tal, enfim. O cara não cometeu um crime tão grave assim que tem que matá-lo. Né? Que a sociedade repudie de tal maneira que aquele ali só morrendo. Não tem salvação. A sociedade tem gradações. Toda a sociedade tem gradações do que seja um crime. Não, isso valeu quando era a pena de morte a torto direito, até se fazer uma espécie de sociologia das decisões dos juízes, né? Porque os juízes começavam a não condenar, porque sabia, não, se eu condenar vai ser a morte, né? Bom, e aí tá. Então, mas ao menor de 18 anos não tem perdão. Ele morre. Ele morre porque não adianta prendê-lo. Não adianta prendê-lo. A percepção, pelo menos, é que vai ficar impune, então não adianta. Não, a percepção e a certeza, realmente, não é uma percepção, é uma verdade, um fato. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi extremamente leniente, quer dizer, não dá para admitir. Eu já vi casos aqui na Bahia de um cara com 17 anos, faltava 2 dias para ele completar 18 anos, e ele resolveu estuprar 2 vizinhas, porque era a chance que ele tinha, ele deu esse depoimento, era a chance que ele tinha de estuprá-las e ficar impune. Daqui a 2 dias eu não vou poder fazer isso, então eu vou fazer agora. Eu tenho a impressão de que, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, essa tese é um pouco fantasiosa por parte das pessoas, né? Porque o direito contra os menores, ele é até bastante rigoroso, tá? E ele é um pouquinho mais rápido até do que o direito comum. Mas ela limita 3 anos de reclusão. É que, lembra que tu comentou que nós temos a questão da progressão da pena, né? Da progressão de regime da pena, para usar o termo técnico. Então, a maioria dos crimes eu acho que é 1/6, aí tem uns crimes que é 2/5, né? E no final das contas, o cara foi condenado a 20 anos, sei lá, homicídio na pena máxima. 20 anos com homicídio com todas as agravantes. O homicídio simples com todas as agravantes, né? Não sei se... o homicídio simples é 12. Não, é de 12 a 20 anos. O homicídio qualificado é de 18 não sei quanto a 30, né? E aí, tá, 1/6, 1/3. O cara não vai ficar muito tempo na cadeia. Eles, na verdade... A progressão do regime de pena é muito burocrática, no sentido pejorativo. Não se avalia a periculosidade do sujeito. Se você tiver um inimigo do tipo ele ou eu, um concorrente do tipo ele ou eu, vale a pena matar. 3 anos preso, vale a pena matar. O homicídio se torna compensatório. E também tem aquilo que comentaste e que eu daria uma nuance. Tu disse que se tem muito pouca resolução dos crimes, né? Descobrir quem foi o autor e tal. Isso é mais ou menos verdade. Então, os crimes ligados ao tráfico, que são a quantidade gigantesca, né? Os crimes internos do tráfico, aquilo que eu até chamo... Então, eu até tenho um título aqui para uma discussão nossa, que é a autorregulamentação do tráfico de drogas. Ou então o justiçamento na comunidade. Tá? Eles não são esclarecidos porque ninguém está muito interessado. Aqueles que poderiam dar as informações estão proibidos. Não. Estão proibidos de dar as informações. E eles querem resolver entre eles mesmos. Tá? Se eu ou você formos vítimas de homicídio, vai ser investigado e vai ser muito bem investigado. Se eu ou tu formos vítima de homicídio, e ainda mais por um vizinho, vão descobrir. Não, seja por quem for. A investigação será muito boa. Será tão boa quanto... É isso que eu estou tentando dizer.
não é verdade que os crimes não são investigados e não são resolvidos. É que os crimes da comunidade que envolvem o tráfico de drogas, eles estão proibidos. Eu diria até uma coisa que na linha eu já estava comentando, está fora da jurisdição brasileira. Infelizmente. Bom, temos que concluir este, então... Então, a cultura do estupro, a gente aqui falou muitas barbaridades a respeito da cultura do estupro, né? Ela não existe, tá? O que existe, se muito, é uma cultura do rapto, e existe subculturas... Sim, mas, não existe mas o taradismo não existe? Assim, tu colocou como cultura do estupro, o estupro de crianças, mas ele não é incentivado. O que acontece? Mas ele é subjacente na cultura brasileira. Muitas pessoas se permitem isso porque acham que não é errado. Ou acham que é errado, mas acham que podem se permitir. Isso não, é uma epidemia. O que tu tá chamando aqui de estupro de menores, né? De menores de 14 Geralmente anos? Ou o estupro efetivo, que é a pessoa que tem acesso, que é o amigo da família. Exatamente. O padrasto. Pais, padrastos, amigos e afins. Isso não é incentivado, Aurélio. Não, mas é subjacente. A quantidade que existe disso é um absurdo. Claro que existe do estranho também, certo? Sim, mas não é incentivado. O estranho é a minoria. Parece que 80% desses casos são de pessoas conhecidas da vítima. Que são conhecidas da família, que têm acesso, né? Exatamente. Em função desse acesso, abuso. Mas essas pessoas, elas não foram educadas para fazer isso. Elas foram educadas para não fazer isso e elas são refratárias a essa educação. E aí acontece todo tipo de situação. Quando descobrem isso na família, às vezes bate o horror, do tipo, fulano, mas a gente quer que ele morra, mas ao mesmo tempo ele é da família. Então há uma espécie às vezes ele é o arrimo da casa. Há uma espécie de leniência em relação a isso, até porque se aquele rigor que se aplica para o estranho não se consegue, o brasileiro cordial, né, não consegue aplicar formalmente para a pessoa que ele conhece, que ele confia. Ele vai xingar e não vai entregar para a polícia. A própria vítima vai contar para a mãe, que não vai acreditar, e a própria vítima, às vezes, é manipulada pelo abusador, que ele vai dizer, não, mas se tu contar isso, se resolverem dar consequência para isso, vai acontecer isso e isso comigo na prisão, né? E aí, às vezes, a vítima, além de sofrer o abuso, ela ainda sofre a manipulação psicológica do cara se fazendo de vítima para a vítima. E isso existe, tá? Então, não há uma cultura do estupro, existe uma degenerescência, né, da família brasileira, né, e esse aspecto que a gente não confia na polícia, a gente não confia nas instituições, né, com razão, muitas vezes, né, e eles não vão denunciar nem para a polícia, nem para o muito menos para o traficante, né, muito menos para o chefe do morro, porque é avaliado que a solução vai ser violenta demais. E aí, concluindo só, assim, as tuas propostas de castrar e tudo mais, elas acabam reforçando essa manipulação. Então, assim, como fazer a medida exata da pena que vai funcionar em tal e tal região é uma arte difícil. É uma arte difícil porque às vezes, quando tu endurece muito a pena ou impede a possibilidade das pessoas, por exemplo, tirar a queixa, entre aspas, né, paradoxalmente as pessoas passam a denunciar menos, porque elas acham que a pena vai ser excessiva ou que vai atrapalhar, porque no final das contas o abusador podia ser o arrimo da família. Então, todas essas considerações trágicas da vida trágica, elas têm que entrar nessa fina... regulagem das penas, e as nossas penas de modo geral são muito leves, e as pessoas que são do crime mesmo não têm medo da polícia, têm medo da concorrência. Os traficantes têm um direito muito mais rigoroso do que o brasileiro, entre aspas, só que eles vão fazer considerações que o direito brasileiro não se permite. Por exemplo, era menino ou era menina? Que tinha 13 anos, por exemplo. Se for menino, já era.
ela ia no baile funk e se esfregava e já dava há muito tempo. Aí, todas essas considerações vão ser levadas com muito mais precisão pelo direito desses principados que ficam enclavados aqui dentro do Brasil, do que pelo próprio direito brasileiro, que até usa essas considerações, mas de maneira disfarçada, ou seja, o juiz não pode colocar essa fundamentação na sentença. Com certeza. Bom, eu só fico, para concluir, eu fico com o fato da ministra Damares ter trazido à tona um assunto que tem que vir à tona, até para mudar, até para intimidar essas pessoas que fazem o estupro dentro de casa. A gente não pode, alguma maneira tem que ser encontrada de dar algum tipo de punição a isso para evitar que isso seja uma epidemia. Porque é uma epidemia. Infelizmente, no Brasil, é uma epidemia. Mas é só no Brasil, não, né? Não é só no Brasil. Mas no Brasil há números, há dados, a ministra trouxe esses dados, de que a coisa é pior do que no resto do mundo. Então, e realmente isso eu tenho minhas dúvidas sobre esses dados aí. Bom, mas isso é, de qualquer maneira, você há de convir, não tem que fazer comparação para chegar à conclusão de que é péssimo para o amálgama social, é péssimo para a vida das pessoas, para a saúde das pessoas, saúde mental das pessoas, que se permita o abuso do menor. Tá, mas então concordamos que não existe cultura do estupro, né? Ou tu realmente acha que essa... Não, essa cultura eu chamaria de subjacente, embora não usasse esse termo cultura do estupro. Eu discordo das pessoas que usam esse termo cultura do estupro, lógico, porque essas pessoas elas defendem, na verdade, elas estão defendendo outro tipo de ideologia que admite, por exemplo, tem muitos entre eles que admitem a pedofilia como é um instinto natural. Não dá para aguentar isso, né? Mas, enfim, meu ponto de vista é conservador, é moralista, pode chamar de machista, eu discordo do termo machista, mas... Não, a minha questão não é se é machista ou se é conservadora, é se tu acha que existe algo como uma cultura, ou seja, uma rede de valores que incentiva... Mas em certas músicas populares aí existe sim, existe incentivos, vamos pegar ela porque ela está se esfregando, então a gente tem o direito de pegar ela, tem o direito de pegar todo mundo, inclusive da curra, né? Tem músicas que defendem a curra, que é o estupro coletivo. Eu estou por fora dessas músicas, mas deve... tem isso... Não estou dizendo que tem que censurar, mas isso mostra uma cultura do estupro. Que é pago e que é eventualmente até elogiado pelo pessoal que se aponta como defensor. E não é de pobre, não. Essa desculpa... Não, olha, o pobre de verdade, ele não admite que se use a pobreza como desculpa para o crime. Seja para o roubo, seja até porque isso é preconceito. Para o estupro, muito menos, né? Muito menos para o estupro. E às vezes quem canta, e quem faz essas letras e canta essas músicas está andando de Land Rover, está andando de carrão, e mostra nos videoclipes que está andando de carrão mesmo. E aí que ele tem direito mesmo de pegar como é que eles chamam, né? Eu não sei, eu não vou usar os termos aqui, eu não quero usar os termos de como eles chamam. Eu não vou usar os termos, mas eles chamam de coisa pior. Piriguete certo? E como eles qualificam, aí sim, eu discordo dessa história de objeto, mas nesse caso você poderia... Eu acho que tem. Eu não concordo com cultura. É algo que é pior do que objetificação. Talvez, eu não conheço as músicas, né? Mas que há uma objetificação, ela é muito forte, com certeza. Nesse tipo de meio, com certeza. Nesse tipo de meio, sim. E há toda uma discussão entre os identitários se isso é empoderamento feminino ou não. Ou seja, tem uma loucura aí, uma loucura grave. Não, a Anitta é vista como empoderada total, né? Mas... Existe uma discussão que é a seguinte: a mulher que se veste, digamos assim, exacerbando os seus atributos sexuais, aquilo que seria antigamente chamado de roupa de prostituta, vamos dizer assim, ela estaria se empoderando. E os homens é que têm que aprender a não olhar. Isso não faz nenhum sentido. Não, os homens podem olhar. Mas isso não pode ser desculpa para o estupro. Nada justifica o abuso. Ou seja, a pessoa não quer, não pode, seja homem, seja mulher. Mas a roupa é usada como uma linguagem. Então, uma pessoa que se veste, digamos assim, ressaltando ao extremo seus atributos sexuais, ela está pedindo, me olhe, não está dizendo me estupre, mas está dizendo me olhe. E claro,
Aí a Camille Paglia, ela é muito concretista, assim, nessa questão, muito concreta, muito pé no chão. Ela diz assim, olha, sempre existiu o tarado, o louco, e sempre existiram os monstros, né? E a minha geração de feministas, ela diz, a gente lutou para ter o direito de correr os riscos, porque nós éramos tutelados da seguinte maneira, um dormitório de estudantes universitárias americanas em, sei lá, 1950, a gente não poderia sair depois de determinada hora, não poderia levar alguém não sei o quê. A gente não podia nem correr o risco. Então, nós lutamos para poder correr o risco. E ela diz, e agora chegam essas feministas malucas de hoje, né? Ela tem muita bronca com a segunda onda, e nem é com a segunda onda radical, é a segunda onda liberal mesmo. Ela tem muita bronca com essas feministas que começaram essa questão de que tem que criar um espaço seguro, tem que ensinar os homens já são ensinados a não estuprar. Eles já são ensinados nos Estados Unidos até excessivamente a nem olhar, né? Sim. Mas vai ter essas subculturas, né? Que são importantes, né? Então, do rap, alguma coisa assim, na qual alguns grupos vão ter esses discursos extremamente objetificadores e tudo mais, e essa loucura adicional, muito acadêmica, no primeiro momento, de dizer que tudo isso é empoderamento feminino. E aí é loucura total, né? Bom, vamos nessa para a próxima? Vamos para a próxima? Incluímos? Sim, sim. É a próxima. A próxima... Não, depois a gente vê. Calma, eu não terminei a gravação. Ah, tá. Até a próxima. Até a próxima.